Hi guys, how are you? Espero que estejam todos bem. Vou explicar para vocês, né, como vocês vão fazer essa atividade, porque é atividade de recuperação para quem tem que recuperar a nota, vai ser contada como avaliação de recuperação. E para quem não tá de recuperação, vai ser uma atividade bônus para melhorar a nota, porque vocês ainda não estão de férias, então tem que continuar fazendo atividades, tá? Então, vou explicar para vocês, aqui tá a terceira série do ensino médio, né, esse AM, mas serve para o EJA também, porque vocês fizeram a mesma avaliação, foi o mesmo conteúdo. E aí eu vou explicar, né, tema revisão geral e os procedimentos, como que vocês vão fazer essa atividade para mim. Primeiro, eu quero que assista ao vídeo explicativo, tá? Porque aqui vai estar corrigido. Então, eu não vou disponibilizar essa correção em PDF, eu não vou disponibilizar em Word, porque eu quero que vocês assistam. E eu não vou aceitar a atividade com resposta marcada errada, porque aqui já tá tudo comentado e tudo explicado e com as alternativas corretas. Vocês vão colocar no passo 2, colocar cabeçalho com semana da atividade, tema da aula, data e horário que estão realizando as atividades. Então, eu não quero que vocês só tirem foto, marca certo e me mandam. Vai copiar, tá? Igual tá aqui no passo 3. Copiar e responder a avaliação, somente as perguntas e a resposta correta de cada uma. Os textos não precisam e as alternativas que forem erradas também não. Então, por exemplo, vai começar aqui na number 1. Vai copiar, né? Exercises number 1. Assinale a alternativa incorreta sobre o present continuous, vai copiar também. E aí já vai copiar, que é a letra D. Então, vai copiar. Não existe a forma negativa no present continuous, que é incorreta, mas eu vou ler sobre cada uma, é só para explicar para vocês que não precisa copiar a, B, a, C e a E. Só vai copiar a alternativa que seria marcada. Nesse caso, a alternativa D tem que copiar inteirinha, não é só escrever D lá também não, tá? Então, vamos lá. Exercises number 1, assinale a alternativa incorreta sobre o present continuous. Então, gente, essa eu não vou comentar uma por uma, porque todas estão corretas, com exceção da letra D. Então, a, B, a, C e a E, eu quero que vocês leiam, porque elas estão corretas, para fixar para vocês algumas coisas, né, do present continuous. E a letra D, ela é incorreta. Não existe a forma negativa no present continuous. Então, quando vocês estudaram, né, um pouco com o professor Caio, um pouco comigo, né, eu acho que eu ainda vi com vocês o present continuous, a gente viu que existe sim a forma negativa, tá? Então, ela tá errada porque aqui tá falando que não existe e ela existe, beleza? Então, vamos para number 2. Sobre os tipos de linguagem, marque a alternativa correta. Então, essas eu já vou ler com vocês as incorretas e entender por que elas estão erradas. A. Todo ato comunicativo se dá apenas, aqui ficou apenas, mas era apenas. Apenas pela verbal language? Não. Pela non-verbal language também, então por isso que ela tá errada. Não é só pela verbal language. Depois a gente volta na B. C. Non-verbal language é também chamada de linguagem verbalizada e é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Errada por quê? Non-verbal language é a linguagem não verbal, não é a verbal ou verbalizada. D. Verbal language não utiliza palavras, apenas signos visuais, como por exemplo gestos, posturas, etc. Errado porque verbal language já é a linguagem verbal. Aqui os nomes foram invertidos com os conceitos. Então, ela usa palavras sim. Tá falando que não utiliza palavras? Usa sim. Tá? Esse conceito aqui é da non-verbal language. A letra E é nenhuma das alternativas anteriores. Não é ela porque a letra B é a correta e é a que vocês vão copiar. Uma forma de linguagem que pode ser utilizada no dia a dia é a Mixed Language, que é a linguagem mista, certo? Também conhecida como linguagem híbrida, ok? Nela é possível encontrar as linguagens verbal e não verbal juntas, com o objetivo de passar uma única mensagem. Beleza. Number 3. Sobre os nouns, né, os substantivos, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver por que as outras estão erradas. A. Nouns, substantivos, né, é a classe de palavras que dá características aos seres em geral? Não, que dá características são os adjetivos, não são os substantivos, né? Então, isso aqui, gente, tinha tudo na revisão que eu passei para vocês. Ai, fiquei com preguiça de ler revisão. Tinha os vídeos, né, que quando não teve online, teve vídeos. Ai, também fiquei com preguiça de ver vídeo. Gente, era só dar no Google, dar um Google lá, não tinha como errar. Era de pesquisa e tanta gente errou. Mas vamos lá. B. A maioria dos substantivos próprios na língua inglesa tem seu nome alterado quando passa para outra língua. Não. É raríssimo um substantivo próprio ter o nome alterado, tá? Porque se é o nome de alguma coisa, de uma marca, de uma pessoa, ele não vai mudar.
Se seu nome é João, seu nome vai ser João em qualquer lugar, seja nos Estados Unidos, seja no México. João é João. Às vezes o que muda é a pronúncia, porque eles não têm a mesma fonética. Mas aí a gente ensina como pronunciar, eles falam certo. Mas seu nome, o João não vai virar John porque foi para os Estados Unidos. Ele vai continuar sendo João. C. Os proper nouns nomeiam seres da mesma espécie. São substantivos que se referem a coisas em geral. Errado, porque proper nouns são substantivos próprios. E eles não se referem a coisas em geral. Se referem a coisas específicas. Os common nouns nomeiam seres de forma específica. Então, aqui também eu inverti conceitos, né? Tá falando dos substantivos comuns. Nomeiam seres de forma específica? Não. Quem faz isso são os próprios, né? São, por exemplo, as palavras que designam o nome de pessoas, lugares geográficos, etc, né? No caso aqui, quando fala dias da semana, meses, nomes de marcas, é porque em inglês dias da semana e meses são próprios. Então, continua errado, tá? Então, aqui eu inverti conceito, por isso essa aqui tinha que estar na de cima e os proper nouns tinha que estar na de baixo, tá? Então, por isso que as duas estão erradas. E a letra E, que é a correta. Assim como acontece na língua portuguesa, a língua inglesa subdivide os substantivos em dois grupos, né, principais, e classifica-os como proper, substantivos próprios, e os commons, que é os comuns. Beleza, certinho. Number 4. Então, vocês iam ler esse texto, mas eu não sei ler inglês, como é que faz? Tinha aqui, ó, use o Google Tradutor ou dicionário. Então, vocês iam interpretar, traduzir esse texto, interpretar e marcar a letra E. Por quê? Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do Guia de Viagens de Israel apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Bye, bye!